tua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, mais uma vez, em tua presença, nós estamos aqui, Deus. Agora, Deus, para glorificar o Senhor através da mensagem de paz e vida, Pai, de esperança, mensagem de transformação, mensagem de mudança, mensagem de bênção, mensagem de cura e libertação, mensagem de salvação, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, mensagem de fortalecimento, Deus, fortalece nesta noite este homem, esta mulher, Deus, em nome de Jesus Cristo, pois a palavra de Deus é o alimento, Deus, para o meu e o coração da tua igreja, Pai, pois nesta noite, ó Pai, aqui está, Deus, a mensageira, Pai, que vai transmitir a mensagem, Deus, que vai impactar, Deus, o meu e o coração da igreja. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Irmãos, louvado seja Deus. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos de número 37. Louvado seja Deus. Estava com saudade dos irmãos, né? Tiveram uns dias fora, fazendo a obra aí fora, né? O Senhor é bom, irmãos. Deus é maravilhoso, amém? Quero louvar a Deus por estarmos aqui, pelo nosso Deus ser onipotente, onisciente, onipresente, né? Que o Senhor continue usando a vida do pastor Ed e que a Milena tome posse também, né? Daquilo que o Senhor instruiu nesta noite, amém? Porque só Ele é onipresente e onipotente, onisciente, amém? Glória a Deus. Todos acharam? Salmos 37, a partir do verso 25, que diz assim: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria e a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração e os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não deixará em suas mãos e nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei, mas não se pode contar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim deste homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Amém? Até aqui, louvado seja Deus. Salmo de Davi, irmãos. Salmo profundo, poderoso. Quando Davi começa a relatar acerca da prosperidade dos ímpios e também da felicidade dos justos, né? E bem verdade é, irmãos, que nós vivemos neste tempo que nós vemos isso com os nossos próprios olhos. Nós não precisamos ir muito longe, né, para ver a prosperidade do ímpio ou a prosperidade daquele que transgride a lei de Deus ou transgride os princípios do Senhor. E isso acontece de fato, irmãos, para que a justiça de Deus se cumpra, porque a palavra de Deus diz que Deus, o próprio Deus, criou o ímpio para a sua justiça.
E nós vemos aqui, irmãos, que há um cenário, né, de ímpio e justo, de injustiça e justiça. E nós vemos que o justo também sofre. A Bíblia nunca declarou que o justo não sofreria, que o justo não passaria por angústias. Mas a diferença, irmãos, é que o Senhor nos livra de todas as angústias. A diferença é que o Senhor não nos desampara. A diferença, irmãos, é que nós somos amparados pelo próprio Deus. Porque o Salmo começa dizendo assim: não tenhas inveja da prosperidade do ímpio. Não tenhas e não se indigne, não fique indignado, porque aparentemente nos parece que quando o ímpio prospera, causa uma indignação. Como pode alguém que não agrada a Deus, alguém que só facilita a obra da carne prosperar e o justo passar dificuldade? Parece até, irmãos, uma injustiça, mas a Bíblia deixa clara essa palavra, irmãos, para nós nessa noite, que nós não devemos invejar e nem tampouco ficar indignado com a prosperidade do ímpio, porque a Bíblia diz que um dia ela se acabará, um dia secará, murchará como a erva, como a grama, irmãos. Então você olha para a grama e você vê ela verdinha, vê ela alta, vê ela grande, mas com o passar do tempo, essa grama, essa erva, ela vai murchando, ela vai perdendo o seu vigor, é uma verdade, ela vai perdendo ali, irmãos, toda a sua beleza, e a Bíblia diz que esse é o fim do ímpio. Aleluia. E toda vez que o Senhor me direciona para pregar essa palavra, eu já preguei essa palavra outras vezes, em outros textos, porque a Bíblia fala muito disso. Todas as vezes tem um endereço, irmãos. E hoje não é diferente. Sabe por quê? Deus conhece o teu coração. Deus sonda o teu pensamento, Ele esquadrinha o teu pensamento, Ele sabe o que se passa dentro da sua mente. Ele sabe quais são os seus pensamentos antes mesmo da palavra chegar na tua boca. Ele já sabe o que você pensa, Ele já sabe o que vem na sua mente. Então, se há uma indignação, se há uma inveja sequer na tua mente, no teu coração, saiba disso, o Senhor não é injusto, porque a Bíblia diz-nos que todos aqueles que praticam a iniquidade e ainda estejam prosperando, porque a gente não precisa ir muito longe, é só ligar a televisão, é só pegar o celular, é só conectar o celular no Instagram, é só conectar o celular no Facebook, que nós vemos a prosperidade do ímpio. A gente não precisa ir muito longe, a gente vê essa prosperidade na palma da nossa mão. Só que a Bíblia diz, irmãos, que cedo eles serão ceifados e como a erva murcharão como a verdura. Para quê, irmãos? Para que se cumpra a justiça de Deus. O que cabe a nós? Confiar no Senhor e fazer o bem. Agora. Porque aquele que confia no Senhor e faz o bem habita na terra e verdadeiramente será alimentado. Eu vou falar algo para vocês aqui, vou abrir para os irmãos. Diante de Deus, eu fui para Salvador, fiquei 5 dias lá. Fui no dia 21, voltei no dia 26. Salvador é uma terra que fica na capital da Bahia, é um lugar histórico e um lugar turístico. Se eu falar para vocês que eu fui com R$10 na conta, vocês acreditam? Fui com R$10 na conta. Sabe o que é R$10, irmãos? Sabe o que eu usei com esses R$10? No mercado modelo, comprei um chaveiro. Um imã de geladeira. Porque chaveiro tem um monte. Falei, não, dessa vez eu vou levar um imã de geladeira. Os únicos R$10 que eu tinha, eu comprei um imã de geladeira. Para colocar lá, Salvador, Bahia, na minha geladeira. Eu não tive gasto com nada. Sabe o que é nada? Eu fui no centro histórico, eu fui no elevador Lacerda, eu fui na praia do Farol da Barra, eu fui no Farol da Barra, eu fui no Pelourinho, eu atravessei o mar, eu fui na
ilha de Veracruz, eu fui na ilha de Itaparica, eu almocei naquela ilha, irmãos, e eu não gastei nada. Nada. Porque está escrito aqui, irmãos, essa é a vida do justo. Você precisa crer nessa palavra e tomar posse, irmãos. A Bíblia diz, eu sou velho, nós lemos aqui, fui moço, agora eu sou velho, mas nunca vi desamparado justo, e nem a sua semente, a sua descendência mendigar o pão. Por que eu estou falando isso para vocês? Não é para me engrandecer, não é, pelo contrário, é para produzir fé no teu coração. Porque essa passagem, irmão, ela foi comprada 3 meses atrás. E já é a segunda vez que eu vou lá. E eu sempre fico na casa dos pastores. Mas também preguei os 5 dias que eu fiquei lá, viu? Preguei com força, porque ele me deixou parado. Tem a bênção, tem a vitória, mas tem o trabalho. Porque a Bíblia diz, meus filhos, que o trabalhador é digno do seu salário. Eu fui com os 10 reais, voltei com a conta zerada. Os únicos 10 reais que eu tinha, eu comprei um imã de geladeira, mas voltei com a mala recheada, irmãos, de presente, de perfume, de sabonete. Você crê, minha irmã? Aleluia. Trouxe acarajé, trouxe a comida da Bahia, trouxe farinha, um peso da mala. Eu tive que despachar a mala, irmãos. Eu não gosto de despachar porque danifica, e de fato danificou a minha mala, mas eu falei, Senhor, eu estou feliz, aleluia. Porque janeiro é um mês ruim para nós, assim, falando, porque a oficina fica fraca. Janeiro é um mês que o povo tem muitas contas para pagar, IPVA, IPTU e as contas maiores, e aí eu não pedi dinheiro para ele. Os 10 reais que eu tinha na conta, eu falei, eu vou com esses 10 e vou voltar, e o Senhor vai me honrar. Algum momento eu te pedi dinheiro, Pix, Paulo, faz um Pix. Não. Porque, irmãos, o Senhor nos surpreende. Eu nem imaginei que eu ia lá para a ilha. Foi surpresa que eles fizeram para mim. Pastor, eu tenho uma surpresa no sábado, e você vai ver só na hora que chegar. E é isso, irmãos. É isso que Deus faz. Por isso que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, eu vou ler de novo, para você tomar posse, para Deus fazer infinitamente mais na sua vida. Porque está escrito na palavra de Deus que Ele é o Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nosso meio. Aleluia. Confia no Senhor e faz o bem, e você habitará na terra e verdadeiramente serás alimentado. Eu vivi essa palavra, meu irmão, na prática. Porque, irmãos, o Senhor é a terra. É Ele quem fez todas as coisas. Foi Ele que fundou a terra sobre os mares, sobre os rios. A terra é do Senhor, a Bahia é do Senhor. Lá eles falam a Bahia de Todos os Santos. Não, a Bahia, irmãos, é do Senhor, aleluia. É de Jesus, do Senhor é a terra. Então o justo não passa necessidade. Claro que se eu precisasse de dinheiro, pedisse para ele enviar. Mas eu falei, Senhor, eu só vou pedir se for necessário. Eles não me deixaram pagar nada, nem uma água de coco, nem um coco eles deixaram pagar. Mas isso, irmãos, é para aquele que confia no Senhor e faz o bem. E essa prosperidade, é esse tipo de prosperidade que eu estou falando para vocês. Essa é a prosperidade que vem de Deus. É quando Deus te alimenta, é quando Deus te sustenta, aleluia. É quando Deus te envia, é quando Deus prepara todas as coisas. Porque a Bíblia diz, irmãos, que aquele que teme ao Senhor, que faz o bem, que confia no Senhor, se deleita na terra, tem prazer nessa terra, vive bem, tem, irmãos, para dar e não para pedir emprestado. Essa é a verdadeira prosperidade. E ele fala assim, ó, deleita-te no Senhor, tenha prazer nele, e ele concederá os desejos do teu coração. E essa palavra é real e verdadeira. Creio Deus, aleluia. Olha só, nunca viu desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece sempre e empresta, e
e a sua semente é abençoada. Há um poder nessa palavra, irmãos. Há um poder de quando você verdadeiramente aplica a sua semente naquilo que é eterno, seja qual for a sua semente. A Bíblia diz que Deus repartiu os dons, o Espírito Santo entrega dons à igreja. Existem pessoas que têm dons para contribuir, dons para ajudar. Paulo fala isso acerca da igreja de Filipenses. Então, seja qual for a semente que você tem, quando você aplica ela no reino, igreja, quando você se compadece, você é abençoado. Porque o que a Bíblia diz? Que Deus dá pão ao que come e semente ao que semeia. Quem tem semente, Deus dá para semear. E quem tem fome, Deus dá pão para saciar a fome. Aleluia. É isso. Então nós compreendemos através dessa palavra, irmãos, que quando nós fazemos o bem, quando nós confiamos no Senhor, nós herdamos a terra. Deus nos deu essa terra por herança. Pode olhar lá no Gênesis, Ele criou os céus e a terra para o homem, para o homem desfrutar. Porque Ele cria circunstâncias, irmãos. Ele coloca pessoas no caminho que vão te abençoar, pessoas no caminho que vão suprir as suas necessidades. E quando você também estiver em uma posição de vantagem, para que você se lembre daquilo que o Senhor fez e abençoa também, compadece sempre, empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Aparta-te do mal, fique longe do mal, fuja da aparência do mal, faz o que é bom, faz o bem, e você terá morada para sempre. Abrigo, é isso. Então, irmãos, a palavra de Deus se cumpre quando nós verdadeiramente olhamos para ela e a praticamos. Porque o Senhor ama o juiz e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Mas a semente dos ímpios, ela é desarraigada. Ela é arrancada. Ela é tirada pela raiz. Tirar algo pela raiz é algo difícil, irmãos. É ou não é? Porque precisa de maquinário, né? Puxar, arrancar a raiz. Dependendo da raiz profunda, precisa de uma força maior. E a Bíblia diz que Deus faz isso num instante. Então, quando se fala de prosperidade daqueles que são os transgressores, os ímpios, os pecadores, os que praticam a iniquidade, porque iniquidade, irmãos, é diferente de pecado. Iniquidade é quando a pessoa peca e não tem arrependimento, não se volta a Deus e vive aquela iniquidade como estilo de vida. E prospera, ou não? Tem carro, tem casão, tem mansão, tem avião, tem jato, tem iate, tem navio. Mas o que a Bíblia diz? Será arrancada a sua semente desde a raiz. Mas o justo não, irmãos. O justo herda a terra e habita nela para sempre. Só que o que acontece muitas vezes, irmãos, é que nós queremos que as coisas aconteçam de maneira imediata. E isso não acontece com o justo. Porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, qual que é o nosso dever? Confia no Senhor e faz o bem. É isso. A boca do justo fala com sabedoria. A sua língua fala do seu juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. E os seus pés não resvalarão, não vão escorregar. Porque nós somos firmados, irmãos. Nós somos enraizados, arraigados, firmados, alicerçados, fundamentados na palavra de Deus. Nesse evangelho que não muda, que se cumpre. E quando nós temos
essa visão, irmãos, nós esperamos o tempo certo. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo, vive atrás do justo. O Senhor não deixará em suas mãos e nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, guarda o seu caminho, e Ele te exaltará para herdades a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Olha só, Salmo de Davi. Davi era rei de Israel. Pensa, rei de Israel. E aqui, irmãos, quando ele fala assim, ó, tu verás quando os ímpios forem desarraigados, nós veremos a Deus quando a justiça se cumprir. Quem crê nessa palavra? O nosso Deus é um Deus de amor e de misericórdia, de bondade, sim, mas Ele também é um Deus de juízo e de justiça. Aleluia. De justiça e de juízo. O que é o juízo de Deus? Quando Ele apresenta a sua palavra, aqui está a lei. O que é a justiça? Ele vai te entregar aquilo que você merece. Toma, isso aqui é seu. Aleluia. Deus é um Deus justo. Glória a Deus. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal. Então você vê que o ímpio ele não tem firmeza, ele não tem firmamento. A firmeza dele, o alicerce dele está naquilo que ele mesmo construiu. Tanto é que a palavra do Senhor fala, o próprio Jesus ele fala sobre a diferença entre o prudente e o insensato. E ele vai dizer que os dois constroem. Os dois constroem. Não quer dizer que não vai construir, mas a diferença está onde está sendo construído. Que alicerce, em que alicerce nós estamos construindo a nossa casa, a nossa vida, o nosso destino, aleluia. Porque Jesus ele vai dizer na palavra, está escrito aqui, que todo aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Esse é o prudente. Ele também constrói. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica, ele é como um insensato, que constrói a sua casa sobre a areia. Você vê que os dois constroem? Mas aí quando vem o vento, quando vem a tempestade, quando vem a assolação, uma entra em ruína, porque está sobre a areia, sobre si mesmo, sobre as suas próprias convicções. Mas o justo, o prudente, que constrói sobre a rocha, passa também, irmãos, pelas mesmas tribulações, mas permanece. Aí está a diferença. É da terra. Goza, irmãos, tem alegria, tem gozo, desfruta de todo o bem que Deus dá. E para que eu vou ficar, irmãos, me preocupando, correndo atrás? Uma que a Bíblia diz que as bênçãos correram atrás de nós. Aleluia. Se eu estou diante do dono do ouro e da prata, se eu estou diante do dono de todas as coisas, e Ele pode me dar todas as coisas. Aleluia. Olha só. O ímpio passa e já não aparece. Procurei, mas não se pôde encontrar. Salmo de número 1 também fala sobre isso. Bem-aventurado é o varão, é o homem, que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem anda segundo o conselho do ímpio. Antes, a sua lei, a lei do Senhor, está em seu coração e ele medita na sua lei dia e noite. E ele será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação certa, e ainda que venha o sol, as suas folhas não murcham e não secam. Mas o que se assenta à roda dos escarnecedores, o que anda segundo o conselho dos ímpios, esse será como a tamareira no deserto, um arbusto no meio do deserto. Olha lá, lançado solitário. O deserto é feito de quê, irmãos? De areia. Não tem firmamento, não tem alicerce. Se você anda segundo o conselho de Deus, se você anda segundo o conselho das Escrituras, você prospera, você
desfruta, você goza do bem do Senhor, aleluia. Ainda que você não tenha dinheiro, porque está escrito lá no livro de Isaías essa palavra, que você compra, adquire e recebe, mesmo sem ter dinheiro. Aleluia. E isso não é mágica, irmãos, isso é princípio. Aleluia. Quanto, aí ele fala aqui, olha para o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é paz. Ai, que palavra gloriosa, irmãos. O homem reto, o homem sincero, você vai ver o fruto dele no final. O fim desse homem é paz, irmãos. Quem aqui já foi em enterro de crente? Vocês já foram? Não é diferente? É ou não é? Eu já fui em vários tipos de sepultamento. Mas o do crente é diferente. O fim desse homem é paz. Até no dia da sua morte o semblante é de paz. Até no dia da sepultura, irmão, do sepultamento, o semblante é de paz. Sabe por quê? As pessoas, ao mesmo tempo que elas estão chorando pela morte, elas estão se alegrando, cantando hinos e salmos e cânticos, porque sabem que foi em paz. Mas é um homem reto, sincero e íntegro. Quanto aos transgressores, eles serão um por um, destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. O que é relíquia? Aquilo que ninguém pode falar, não toca nisso, isso aqui é uma relíquia. Aquilo que eles estão entesourando na terra. Aleluia. Graças a Deus, irmãos, que o nosso tesouro está no céu. Aleluia. Onde a traça e a ferrugem, o ladrão não pode roubar, a traça e a ferrugem não pode consumir. Aleluia. É o que nós estamos buscando. No 39, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Os ímpios serão destruídos, as suas relíquias, as suas riquezas também. Mas a salvação dos justos vem do Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza no dia da angústia. Sabe o que acontece, irmãos? É que nós temos um lugar para nos esconder. Aleluia. No dia da angústia. Nós temos um esconderijo secreto. Nós temos um pavilhão, aleluia. Nós temos um lugar de refúgio e fortaleza. A angústia pode até bater na nossa porta. A dificuldade pode até bater na nossa porta. Mas nós olhamos a palavra, nós examinamos as escrituras, nós guerreamos com a espada do Espírito e nós declaramos: Senhor, Senhor, olha para o teu justo. Olha, Senhor, para o teu justo nessa noite, porque nós nunca vimos um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Tu és o Jeová Jireh, tu és o Deus provedor, aleluia. Tu és o Deus que é refúgio e fortaleza. Está escrito em Salmo 46: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, aleluia, e nele confiarei, aleluia. Você precisa confiar. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temerei, ainda que as águas se movam, ainda que os mares se embraveçam, ainda que a terra mude, aleluia. A palavra do Senhor diz, aleluia, o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aleluia. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre os povos, aleluia. Esse é o nosso Deus, irmãos. Você só precisa confiar. E o Senhor, além de ser a nossa fortaleza, o nosso esconderijo, o nosso lugar secreto, o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará por quanto confiam nele. Então, se tem alguém aqui nessa noite passando por alguma injustiça, vivendo algo que só o Senhor pode entrar na causa, porque o inimigo usa de subordinação, de suborno,
porque tem dinheiro. Quem viu o caso do cachorrinho? Orelha. 5 adolescentes de classe média alta espancaram um cachorro comunitário. Do nada. Vocês viram o que aconteceu? Acho que foi, se eu não me engano, foi num lugar da Europa, não sei se foi na França, se foi na Alemanha. 2 adolescentes pegaram um bebê do carrinho de bebê, a mãe estava na praça, pegaram o bebê, raptaram o bebê, lançaram o bebê no trilho do trem. O trem passou em cima. E quando a polícia foi perguntar para esses adolescentes, por que vocês fizeram isso? Sabe o que eles falaram? Olha a psicopatia na mente. Porque a gente queria ver o que tinha dentro da criança. Agora, lá eles morreram. Foi pena de morte, porque é outro país. As leis são rígidas. É outra lei. Aqui, vão ficar impune até quando? Porque tiraram uma vida, mesmo que for de um cachorro. Há uma psicopatia na mente desses adolescentes. E vai ficar impune até quando? Sabe o que a juíza falou? Não vou julgar essa causa, lógico. O pai de um dos meninos é dono do hotel. O ímpio trabalha com subornos. Eles vão subordinando, porque tem dinheiro. Mas sabe de uma coisa? Um dia, mais cedo ou mais tarde, virá justiça e juízo. Aleluia. E não tardará. Aparentemente, parece que estão impunes. Parece que não está acontecendo nada. Essa é a vida do ímpio. Ele vive assim, irmãos. Mas eles serão desarraigados da terra. Eles serão arrancados da terra. Aleluia. Daquilo que eles tanto amam. Agora nós não, irmãos. Nós vivemos aqui. Desfrutamos do bem do Senhor. E sabemos que não vamos ficar aqui para sempre. Aleluia. Então a gente desfruta daquilo que o Senhor tem para nós. E agradecemos, aleluia. Então, se tem alguém aqui passando por alguma injustiça, por conta de um ímpio, de um pecador, de um transgressor, de um iníquo, aleluia, descansa o teu coração. Faz o bem, confia no Senhor. Aleluia. Descansa no Senhor. Deleita-te no Senhor. Deleitar-se, tenha prazer no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Viva essa palavra na prática. Lembra-te do Senhor teu Deus todos os dias da sua vida. Aleluia. Lembra-te do Senhor. Aleluia. Nos momentos difíceis, mas lembra-te do Senhor também nos momentos de alegria. Aleluia. E dê a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor que Ele merece. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Até aqui falou o Senhor nessa noite. Aplauda o Senhor em forte nome de Jesus.